A paz de Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos. Hoje no Salmo 32. E aí, vocês estão bem? Às vezes bate um desânimo, mas eu tô bem. Já disse o Senhor Jesus, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, vamos sacudir a poeira e vamos ter bom ânimo, né? Porque derrotado já basta o diabo. Primeiramente, vou ler o 32 inteiro com vocês, o salmo inteiro, depois eu venho comentando. Se vocês têm algum comentário, se tem algum ensinamento sobre o salmo, se tem alguma coisa que vai agregar no nosso entendimento, deixa aqui nos comentários. Você é muito bem-vindo para comentar comigo, para a gente ir se edificando, né? Crescendo na fé juntos. Esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo desse projeto que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá, irmão, Salmo 32, a minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Tem um título e está escrito assim: A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, o primeiro versículo que eu já quero começar comentando com vocês é o 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Como eu já disse no vídeo anterior, todo o pecado traz um sofrimento. E a dádiva do sangue de Cristo, da crucificação do nosso Senhor, é nós termos a oportunidade de ter nossos pecados perdoados, de termos paz, de termos uma vida com Deus, de sermos plenos, voltando à origem da conexão com o nosso Pai. E esse privilégio de ter os pecados perdoados são para as pessoas que se arrependem. Então, para você receber o perdão de um pecado, para esse perdão de Deus operar na tua vida, para você ser livre e liberto de toda angústia, de toda dor, você precisa ter a atitude para receber isso, que é se arrepender, o arrependimento. Sem arrependimento, você não consegue receber esse perdão de Deus e não consegue ser curado. Aqui Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e os meus constantes gemidos todo o dia. Então, enquanto ele não confessava, enquanto ele mantinha ali oculto as coisas que ele fazia, que ele sabia que estava errado, que causavam dor para ele, angústia, e enfim, enquanto ele não confessava e deixava oculto, ele sofria demais com isso.
E Davi vai dizer aqui que só quando ele confessou os pecados, ele teve esse alívio, ele conseguiu receber esse perdão de Deus. Como está escrito aqui no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Deus, ele tem interesse em nos perdoar. Ele perdoa, só que nós temos que ter a atitude de nos arrepender verdadeiramente. Senão o perdão não tem como nos alcançar. Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares as muitas águas, não atingirão. Aqui, o que me chamou a atenção é essa frase. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, nós temos um tempo aqui nessa terra. Se nós não aproveitamos esse tempo para rever a nossa vida e confessar o que precisamos confessar ao Senhor, nos arrepender, uma hora esse tempo vai acabar e a porta vai se fechar e não vamos ter mais oportunidades de rever a nossa vida e confessar os nossos pecados e receber esse perdão. E isso pode nos causar um peso de consequência eterno. Enquanto nós estamos nessa terra, nessa vida, nós temos oportunidade de mudar o nosso destino eternamente. Mas quando esse tempo acabar, quando a porta se fechar, nós não vamos ter mais essa oportunidade. E outra coisa, irmãos, quando a gente recebe esse perdão, quando a gente confessa, se arrepende verdadeiramente e Deus nos perdoa, não deixe as setas do inferno entrarem na sua mente e tirarem a sua paz, de modo que você fique se condenando ainda. Quando você pede perdão, Deus, ele esquece as suas iniquidades, ele esquece tudo que você fez, é como se você não tivesse feito quando você se arrepende verdadeiramente. Então, não dê poder ao diabo, não dê poder a ele na sua mente, porque quando você é perdoado, você é completamente perdoado. O sangue de Jesus, ele te cobre e tem completa eficácia na sua vida. Então, esse sangue é muito precioso e ele é muito poderoso. Então, você pode descansar e não deixe as setas do inferno te acusarem, entrarem na sua mente, te tirarem a paz. Você, quando dobra o joelho, ainda fica pensando naquilo, se condenando, pensando que Deus está bravo com você. Não faça isso, porque isso não é bom aos olhos de Deus, porque você acaba negligenciando o sangue de Jesus, que é tão eficaz, que é tão puro, que ele já perdoou todos os pecados e não se lembra mais. Então, não se lembre. Faça como Deus, esqueça e não fique se prendendo ao que você fez, ao que passou, mas sim busque avançar do ponto que você pediu perdão, do ponto que você se arrependeu em diante. É sempre para cima, é sempre para frente. Não deixe Satanás te parar, te estagnar e ficar rondando a tua mente com coisas que não são verdade, com coisas que você não precisa mais se culpar. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Uma coisa que nós temos que nos lembrar, porque Satanás, ele constantemente luta para tirar essa consciência, esse entendimento da gente, é que Deus, ele é o nosso amigo. É que Deus, ele ama a gente. Se não fosse assim, Jesus não teria se sacrificado naquela cruz, não teria pagado preço, não teria se esforçado, corrido atrás de cada um de nós. Então, Deus, ele não é o nosso inimigo, não é como se ele quisesse nos punir, não é como se ele sentisse prazer quando nós estamos no erro. Muito pelo contrário, Deus quer que nós todos cheguemos ao entendimento de que sem arrependimento nós somos separados dele e que venhamos a nos arrepender para
aí sim sentir a presença dele, a paz dele, sentir o amor dele. O plano de Deus é nos amar. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar esse entendimento da gente. Vai tentar colocar a nossa mente contra Deus. E isso é uma batalha travada. Então, refresque a sua memória e lembre-se de que Deus ele te ama, de que Deus é o seu amigo, de que Deus ele está do seu lado, não contra você, ele está do seu lado. E é isso que um pai faz. Ele traz para perto e protege de todo o mal e guia pelo caminho certo. E o versículo 8, 9 vai dizer sobre isso. Eu quero ler com vocês aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Essa passagem, Deus já falou comigo em um tempo que eu estava sofrendo muito com umas cobranças na minha mente. Vinha na minha mente que eu tinha que orar por fulano ou fazer tal coisa para Deus, e eu ficava angustiada e eu fazia assim no impulso, só que não era a voz de Deus. E Deus ele falou para mim: se aquieta e escuta a minha voz e me obedece, porque eu vou te instruir, não te obrigar. Aqui nessa palavra vai dizer: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Então Deus ele vai nos instruir, não nos forçar. Se nós sentimos angústia, perturbação, falta de paz, isso não provém de Deus, porque a presença de Deus ela é pura, ela é santa. Isso significa que ela é boa em todos os sentidos, e só ela tem esse nível, só a presença de Deus tem esse nível de paz, de bondade, de amor, sabe? Essa sensação, a presença de Deus é inconfundível. Então, só a presença de Deus, ela é pura. Então, tudo que tira paz, eu não sentia paz, tudo que tira paz e te deixa atribulado, você se sente forçado, você se sente obrigado, não provém de Deus. Deus, ele conduz e constrange o nosso coração. Ele vai nos instruir e nos ensinar, como está escrito nesse versículo 8 e 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, que com freios e cabrestos, aquele negócio que bota na boca, do cavalo, da mula, para ficar puxando, para ficar conduzindo. Ela precisa daquilo porque ela é um animal sem entendimento. Mas nós somos animais racionais, somos criatura de Deus, a imagem e semelhança dele. Ou seja, nós temos entendimento, nós raciocinamos, nós temos um intelecto, nós temos uma mente diferente. Isso é ser imagem e semelhança de Deus também. Essa é uma forte característica que carregamos do nosso Deus, a capacidade de raciocinar. Então não negligencie a sua capacidade de discernir o certo, o errado, de raciocinar, de avaliar os caminhos, porque às vezes a gente parece que dá uma de bobo, dá uma de besta, assim. Fica orando por um negócio, fica orando. A gente, no fundo, sabe que aquilo não é o que Deus quer, ou que a gente está seguindo um caminho que é muito arriscado, ou que é melhor a gente não fazer, mas a gente fica orando, pedindo uma resposta de Deus, assim. Às vezes a resposta está na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, e a gente fica, lesei. Não, agora tem que ter uma resposta de Deus audível. Mas, irmãos, isso é uma coisa assim que Deus ele deve olhar pra gente e falar: pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Porque, irmão, a gente não é burro. Deus está falando aqui: não seja uma anta, não seja um jumento, um cavalo que eu tenho que sempre te conduzir com freio, cabresto, tenho que pegar e ficar puxando. Eu te dei entendimento. Então não negligencie o entendimento que Deus te deu e busque esse entendimento na palavra, porque você vai começar a discernir os seus caminhos inteiros com base na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é a nossa luz. Está escrito no Salmo 199, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Então, nós temos inteligência e não negligencie a sua sabedoria, a sabedoria que Deus te dá, porque você é um ser à imagem e semelhança do próprio Deus. E isso tem poder, isso tem diferença de um animal que não sabe discernir um sim ou não, a direita da esquerda. Meus irmãos, obrigado você que ficou até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe você com muita paz, alegria, saúde, prosperidade, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.